Fala galera, tudo tranquilo? Vasco empatou ontem com um empate 1 a 1 com o Botafogo pela Copa do Brasil, o jogo da ida. Nós vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo, falar sobre o que foi bom, quais foram os pontos bons e ruins, as oscilações que o Vasco viveu dentro do jogo. Vamos comentar tudo isso. Galera, vamos falar sobre o jogo de ontem. Vasco entrou a campo com a seguinte escalação: no gol, o goleiro Léo Jardim. Na zaga, Hugo Moura e Lucas Freitas, a zaga improvisada do técnico Fernando Diniz, que não dá muito para entender que o Vasco contratou Robert Renan e Matheus França, que é o meio atacante, registrou no BID antes do jogo, a tempo da Copa do Brasil, mas resolveu não escalar por alegar que ele não treinou o suficiente com a equipe. Então o Vasco foi com essa zaga. Na lateral, Paulo Henrique voltando após dores na coxa. Temos Lucas Piton na lateral esquerda. A novidade, Cauã Barros, após a lesão do Tietê, substituindo, que fez uma ótima partida, mas vamos comentar já sobre ele. Jair do outro lado, talvez o melhor em campo hoje. Ryan, uma partida bem apagada. Felipe Coutinho, 10 construindo o jogo. Nuno Moreira e o atacante Pablo Verratti. O Botafogo veio com uma novidade, com o time aderindo 2 centroavantes, com a estreia de Cris Ramos, camisa 9 do Botafogo. O Vasco começou os primeiros minutos muito disperso, desorganizado, não à toa que tomou o gol num lance muito infeliz, com a zaga dando muitos moles, já tendo sofrido outros sustos anteriormente, com bolas aéreas, a marcação não subindo, e o Vasco tomou um gol muito infeliz no começo do jogo, aos 8 minutos, deste atleta. Nítido que não tinha marcação alguma, livre para poder fazer o seu. Cris Ramos abre o placar para o Botafogo, em cima do Vasco, São Januário. Um balde de água fria na torcida. Infelizmente, o Vasco começou mal. Mas vamos falar do proceder do jogo. Vasco, depois que tomou o primeiro gol, se organiza, começa a criar mais chances, a chegar com mais perigo, até que o Jair consegue fazer seu gol. Empata o jogo, a torcida vibra, todo o time vibra e começa a jogar de forma muito mais organizada. E aí o Vasco pressiona o Botafogo, marca bem, rouba a bola rápido, mas peca na finalização, que é o que estava faltando. E infelizmente o Vasco não conseguiu marcar, não teve essa capacidade, agora vai ter que se garantir na volta no Newton Santos. Um jogo traiçoeiro, com um gramado um tanto quanto incomum para os times que não têm o costume de jogar lá. Mas torcer pela torcida vascaína marcar sua presença e o time ter a organização desde o começo que teve após tomar o primeiro gol. Bom, é válido comentar sobre a participação de cada atleta no jogo, os destaques, com a entrada de Cauã Barros, fez uma ótima partida, marcou muito bem, ajudou na construção lá atrás, na saída de bola, uma ótima construção, com certeza uma ótima partida para a impressão do Fernando Diniz. Enquanto os medalhões Verratti continuando a pecar na finalização. Verratti é um atacante muito pobre, né, gente? Ele não consegue finalizar com os pés, tem muito pouco recurso com os pés. Atacante bom finalizando de cabeça. Mas o que esse cara não é bom com os pés, ele compensa na cabeça. Por pouco não faz um gol no primeiro tempo ainda, com uma impulsão absurda, mas infelizmente não pôde marcar. Nuno Moreira, um ótimo jogador tático, perfeito, mas que vem de um cansaço da temporada europeia, que não teve a folga. Jair fez uma ótima partida, defensivamente, ofensivamente, ajudando na construção do time. Léo Jardim ajudando nas poucas bolas que chegaram, mas que ainda assim ofereceram perigo ao Vasco. Então o time, desde que tomou o primeiro gol, jogou muito bem, melhorou bastante, defensivamente, ofensivamente, e com algumas entradas interessantes, como foi o caso do David, entrando no lugar do Coutinho, que já estava cansado, trazendo velocidade para o jogo. Andrés Gomes, que é um atacante, um ponta esquerda, mas que jogou na direita ontem, que ainda tem muito para se mostrar. Puma, que já é um ponto mais ou menos do Vasco, mas que vale a pena ficar de olho, que é um bom lateral ofensivamente, por isso não deveria ser lateral, deveria ser um ponta, já que contribui apenas ofensivamente, defensivamente deixa muito a desejar. Mas agora é torcer para o jogo da volta, que o Vasco possa fazer o que fez de melhor nesse jogo e possa sacramentar a classificação. Casaca! E vale deixar mais uma observação, o roubo que o Vasco sofreu no jogo de ontem. Infelizmente, Anderson Daronco é um árbitro FIFA,
mas é um completo incompetente. Já falhou inúmeras vezes em jogos contra o Vasco e ontem, infelizmente, não foi diferente. Esse árbitro patético que atua no futebol brasileiro, infelizmente, esse sujeito ainda apita jogos do Vasco, cometeu essa atrocidade ontem. Rever o lance. O juiz alega que isso não teria sido um toque de mão, seria não intencional, de acordo com ele, disse que estava grudado ao corpo, mas é visível que não. E graças a essa não marcação desse pênalti, o Vasco pode ser eliminado na Copa do Brasil, porque em uma competição que tem Copa e é um jogo de ida e volta, sabe que um gol faz muita falta. Então é mais um jogo que o Vasco sai prejudicado pela arbitragem, que não tinha que ser diferente, né? Agora o Vasco vai ter que provar sua força contra tudo e contra todos novamente. Não é fácil a vida do vascaíno, mas é o que nós temos. Pra cima. Aqui é Vasco. Mas quero saber de você aí, torcedor, qual a expectativa pro jogo contra o Sport e pro jogo da volta? Deixa aí nos comentários. Forte abraço. É nóis, Vascão.